Olá, galera. E aí, beleza? Vamos corrigir esse simulado? Preparei essas questões, essas 8 questões de direito administrativo, né? Para esse simuladinho, vamos ver como é que a gente está. Primeiro aí, questão 41. A respeito do estatuto, né? Eu coloquei questões do estatuto aí, em se tratando das formas de provimento e vacância do estatuto do Estado de São Paulo, né? Assinale a alternativa correta. Vamos ver, primeiro. A posse deve ocorrer no prazo improrrogável de 30 dias a partir da nomeação. Qual é o erro aí? O improrrogável. E letra B, o prazo para entrada em exercício do servidor é de 15 dias. Qual é o erro? 15 dias. Então, eu botei essa letra B de propósito para você lembrar, para você tentar tirar o Estatuto Federal da sua cabeça, né? No Estatuto Federal, a gente sabe que o prazo é 30 e 15. Exatamente o que está na letra A e letra B. No Estatuto do Estado de São Paulo, ambos os prazos são 30 e ambos são prorrogáveis, né? Entre a nomeação e a posse, 30 mais 30, posse e entrada de exercício, 30 mais 30. Então, o erro do primeiro é que pode prorrogar e letra B não é 15 dias. Letra C, a reintegração, olha só uma pegadinha aqui, hein? Letra C, tá certa? A reintegração é o retorno do servidor estável ao seu cargo decorrente da invalidação judicial ou administrativa na sua demissão, com ressarcimento dos prejuízos resultantes desse afastamento. Está errada. Qual é o erro? Tem um erro gritante aqui, um outro mais ou menos. Mas o primeiro erro é o seguinte, vou mostrar para você como é que está no Estatuto, para lembrar, mas o Estatuto, ele só prevê, o Estatuto do Estado de São Paulo, só prevê a reintegração quando a demissão é anulada judicialmente e não administrativamente. A Constituição Federal só fala em reintegração por demissão, reintegração pela anulação judicial. Na Constituição Federal está dizendo só judicial. No Estatuto Federal é que ele vai e fala e amplia judicial ou administrativo. A gente sabe, né, que quando a própria administração verificar que a demissão é ilegal, anula e reintegra. Beleza, mas prefeito de prova, hein? O Estatuto do Estado só prevê invalidação judicial, não administrativa. E mais ainda, o Estatuto de São Paulo nem exige que o servidor seja estável, como o Estatuto Federal. Tem dois erros, né? Não precisa ser estável e não pode ser administrativo. Letra D. Acesso é a elevação do funcionário a um cargo da mesma natureza de maior grau de responsabilidade dentro do respectivo quadro. Então ele sai de técnico 1 para técnico 2. Né? Cargo da mesma natureza, porque é técnico, dentro do mesmo quadro de técnico, de maior grau de responsabilidade. Técnico 1, técnico 2, técnico 3. E subindo, isso é o quê? Acesso. 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 A gente sabe, estudando fora, né, que isso a gente costuma chamar de promoção. A Constituição Federal chama de promoção. Aqui o Estatuto do Estado chama de acesso. Realmente. Tá certo a letra D. Letra E. São formas de provimento, dentre outras. A reintegração é forma de provimento? A reversão é forma de provimento? Quando a aposentadoria dele é revertida e ele volta a trabalhar. E a promoção, olha o erro aqui, ó. Eu comentei com vocês para tomar cuidado, né? Que muita gente deve ter ido na letra E. Promoção, no Estatuto Estadual, não é forma de provimento. Lembra que eles fizeram aquele negócio? Quando o servidor sobe, técnico 1, técnico 2, isso chama de acesso, que está na letra D. E quando ele vai para o lado, né? Quando ele vai para o lado, lembra? Isso é que é chamado de promoção. Promoção, o servidor vai andando de lado, assim, ó. Então ele não sobe, não é forma de provimento. Eu fiz aquele quadrinho em vocês quando a gente teve aula disso. Ou seja, gabarito D de dado. Tá lá. Artigos 30 e 33 que fala de acesso. Tá lá, reintegração é o reingresso do servidor, não falou que tem que ser estável, por decisão judicial. Não fala administrativo. Beleza? Maravilha. Vamos lá, 42. Em se tratando do regime disciplinar, também previsto no Estatuto, resolvi botar duas questões, né? É mais fácil você achar questão de licitação por aí, eu preferi elaborar questões do Estatuto.
Assinar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. É proibido ao servidor participar da gerência ou administração de empresas, salvo sob a condição de cotista ou acionista. Tá certo isso? Tá errado. Você tem na tua cabeça, servidor não pode ser sócio, gerente ou administrador. Isso está no Estatuto Federal. Paga. O Estatuto do Estado de São Paulo só proíbe que o servidor seja sócio administrador ou gerente de empresa que tenha relação com o Estado de São Paulo, que forneça para o Estado de São Paulo, seja contratado para o Estado de São Paulo. Então, o servidor não é proibido de ser gerente de empresa, não, contanto que aquela empresa não forneça para o Estado de São Paulo. Tudo bem? Letra A, cuidado. Letra B. São penas aplicáveis ao servidor, dentre outras, advertência, suspensão por até 90 dias, multa e demissão. Qual é o erro? O Estatuto do Estado de São Paulo não tem da advertência. É repreensão. Repreensão, suspensão, que é até 90 dias, multa, cuidado, que a multa é uma pena autônoma no Estatuto do Estado de São Paulo. Hein? No Estatuto Federal, a multa não é pena autônoma. No Estatuto Federal, até uma pena de suspensão pode ser convertida em multa. Uma pena de suspensão pode ser convertida em multa de 50%. No Estatuto do Estado de São Paulo, existe a multa, um servidor pode ser condenado logo à multa, de forma autônoma, ou também ele pode ser suspenso e a suspensão pode ser convertida em 50% da multa da mesma maneira. Então, no Estatuto do Estado de São Paulo, multa é uma pena autônoma. E demissão. O erro, então, advertência, não é advertência, é repreensão. Beleza? Então, C. Prática de crime contra a administração será punida com demissão a bem do serviço público. Tá certo? Aí o cara fica em dúvida, né? Pô, prática crime contra a administração, eu sei que é grave. Mas é demissão ou demissão a bem do serviço público? Demissão a bem do serviço público, tá certo. Decoreba, né? A tabelinha tá na frente aí pra gente ver. Não lembrei, Gustavo, se é demissão ou se é demissão a bem do serviço público. Tá. Já eliminou a letra A e a letra B. Vamos ver, a letra D. A pena de suspensão por até 60 dias, a pena de suspensão é até 90, mas no Estatuto do Estado de São Paulo fala quem pode suspender até 30, quem pode suspender até 60, quem pode suspender até 90. Né? Tem 3 competências, até 30, até 60, até 90. Vou botar a tabelinha para vocês, que a gente já viu, mas o diretor só pode suspender até 30, não pode ser suspender até 60. Letra E. Chefe de gabinete não pode instaurar PAD. O chefe de gabinete pode instaurar PAD? Pode. Está dizendo que não pode, está errado. Onde é que está isso? Primeiro, é proibido ao funcionário participar da gerência, não sei o quê, desde que ele tenha relação com o governo do Estado. Eu falei. E está aí a tabelinha. Olha lá. Diretor, suspensão só até 30, não pode até 60. E, na outra coluna, quem pode instaurar sindicância? Diretor de departamento só pode instaurar sindicância, não pode instaurar PAD. As outras autoridades aqui, ó, coordenador, chefe de gabinete e mais alto escalão, secretário do governador, podem instaurar tanto a sindicância quanto o PAD. Gustavo, sinto muito, cara. Tem que decorar. No médio de conhecimento, decoreba. Por isso que eu passei as tabelinhas todas para vocês, né? Vamos lá. 43. Se tratando do tema improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. O que está certo aí? Primeiro, estabelecer a alíquota de ISS, imposto sobre serviços, inferior a 2%. Isso configura ato de improbidade? Configura. Alteração aí da lei de improbidade recente, né?
Muita gente aqui, ó, não sabe disso ainda, né? O cara bota lá, ah, não, ato de improbidade administrativa tem aquelas 3 categorias, né? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e tentar contra os princípios. Estabelecer alíquota inferior, tributação, não tem nada a ver com isso daí? Tem. Entrou agora recentemente, né? Então, cuidado, quem está desatento, letra A, tá certo? Tá. A alíquota mínima de ISS é 2%. Quem estabelecer a alíquota abaixo de 2% ou colocar a alíquota de 2%, mas der uma redução de base de cálculo, der algum desconto, não sei o que importe na redução efetiva, isso configura ato de improbidade. Tudo bem? Então, letra A já está certo. Vamos ver as outras. Tomara que eu não tenha furado essa questão aí. Tomara que teria tudo errado mesmo. Letra B. Fraudar a licitude da licitação pública para contratar diretamente uma empresa por um valor compatível com o valor de mercado. Não houve licitação, né, contratou a empresa, tal, mas foi com valor de mercado. Isso é ato de improbidade? Sim. É ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração ou é ato de improbidade que gera prejuízo ao erário? Bom, ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito eu não pode falar porque eu não disse que o agente ganhou alguma coisa com isso, certo? Então, esquece. E aí? É atentar contra os princípios ou é prejuízo ao erário? Prejuízo ao erário. Chamei a atenção disso, né? Fraudar a licitude de licitação pública é prejuízo ao erário. Ah, mas o valor foi bom, o valor foi baixo, não interessa. Prejuízo ao erário. Então, não é ato que atenta contra os princípios da administração. Aí tem gente que fala, Gustavo, mas tudo bem, causa prejuízo ao erário, mas isso não é imoral, isso não é pessoal, isso não sei o quê, isso não fere os princípios? Sim, então não atenta contra os princípios? Sim, mas isso não é tipificado como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. Cuidado, chamei a atenção disso. Não raciocina assim, você vai errar. Vamos lá. Um empresário que induziu um servidor público a praticar ato de improbidade, bom, esse empresário induzindo um servidor participando, ele comete ato de improbidade? Sim. O empresário não faz parte da administração. Então, o ato de improbidade é só para agentes públicos? Não. Particulares também, contanto que em conluio com o servidor, ou pelo menos se beneficiando da atitude de um servidor, né? Então, é o que está dizendo aqui. O empresário que induzir um servidor a praticar um ato de improbidade comete ato de improbidade. Beleza. Então, ele induziu um servidor a praticar ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Aquela primeira categoria lá. Né? Propina. Bom, ele poderá receber punição? Sim. Ele pode receber, dentre outras, a pena de proibição de contratar com a administração. É a última coluna da tabelinha que eu bati com vocês. Lembra? 3, 5 e 10. Tentar contra os princípios, prejuízo erário. Então, proibição de contratar com a administração pelo prazo de até 10 anos, tá certo? É 10. O que está errado aqui? Até. Não é até. Esse prazo é esse. Se o juiz condenar, é 10 anos. Não pode condenar 9, nem 11, não pode condenar 2, 10. 3, 5 e 10. Diferente da suspensão dos direitos políticos, que é de 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 10. A multa é até 100 vezes a remuneração do servidor, aqui embaixo, até 2 vezes o prejuízo causado ao erário, até 3 vezes o enriquecimento ilícito, aí é até mesmo. Mas a última coluna lá não é até, é fechado. Então, letra D. Atuação dolosa ou culposa do agente público que gera enriquecimento ilícito, então ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, será punida com suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 a 10 anos? Sim, 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. É a suspensão de direito, enriquecimento ilícito, suspensão de 8 a 10. Tudo bem. Qual é o erro? Culposa. O ato de improbidade administrativa na primeira e na terceira categoria só podem na forma dolosa. A segunda categoria, prejuízo erário, é que pode dolo ou culpa. Então, o culposo está errado. E a letra E. É possível acordo de leniência? Bom, se tomar cuidado, a gente está falando de improbidade administrativa. Acordo de leniência está na lei de anticorrupção. Já pode parar, né? Já pode parar.
É possível acordo de leniência firmado com um agente ímprobo, né, para reduzir as penas dele? Não. A lei de improbidade administrativa veda qualquer tipo de transação, acordo. Então, ainda mais acordo de leniência não é daqui, é da outra lei, não poderia marcar. Gabarito, letra A. 34. João vinha dirigindo seu veículo por uma rodovia estadual, no estado de São Paulo, cuja exploração havia sido concedida a uma empresa privada, que é a Roda Fácil SA. Essa empresa, ela é concessionária do serviço, né, de exploração, está explorando a rodovia. Beleza. Uma concessionária de serviço público, uma delegatária de serviço público na espécie concessão. E aí o veículo caiu no buraco, causou a quebra da suspensão, ou seja, em outras palavras, causou dano material ao dono do veículo. Beleza. Em relação a essa situação hipotética, ele quer saber, cabe responsabilização? Letra E está dizendo que não cabe responsabilização de ninguém, uma vez que risco de acidente é corriqueiro. Pelo amor de Deus, né? Cabe responsabilização? Cabe. Primeiro, a responsabilidade é do Estado de São Paulo ou é da concessionária? É da concessionária. Que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos. No caso aqui, a concessionária, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, então é a empresa que vai responder. Já pode descartar a letra A e a letra B, que falou que é o Estado de São Paulo. E a responsabilidade concessionária é objetiva ou subjetiva? Cuidado, hein? Aqui é subjetiva. A regra é que elas respondam de forma objetiva. Mas aqui é responsabilidade por omissão. O dano foi causado porque não taparam o buraco. Então não é por ato comissivo. Não é cometendo, é por ato omissivo. A responsabilidade por omissão configura a responsabilidade subjetiva. Letra D. Ok? Muito bem. 45. Questão direta lá em se tratando de paraestatal, as três leis que tratam de OS, OCIP e OSC. Né? Fiz uns esqueminhas com vocês têm que guardar as diferenças entre elas, mas a questão aqui foi direta. Deu uma definição. Um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as organizações da sociedade civil. Organização da sociedade civil. Não é organização da sociedade civil de interesse público, não é o CIP. É organização da sociedade civil, ou seja, é OSC. De cara, eu posso descartar o quê? Letra E, contrato de gestão. Contrato de gestão é o vínculo que é formado com o S. Letra D de dado, termo de parceria, é o vínculo que é criado com o CIP. Com o SC, são três vínculos. Acordo de cooperação, termo de colaboração e termo de fomento, letra A, B e C. E aí, qual deles? Qual é a diferença? A diferença é que no acordo de cooperação não existe transferência de recursos. No termo de colaboração e termo de fomento, existem. Vamos ver, ele disse lá em cima que teve transferência de recurso, envolveu transferência de recurso. Logo, já não é acordo de cooperação. Qual é a diferença entre termo de colaboração, ou é termo de colaboração e fomento? Qual é a diferença entre eles? Qual foi a dica que eu dei a vocês? Quando a administração propõe, a administração está procurando alguém, o quê? Colaboração, uma organização que colabore com ela. Quando é a organização privada que propõe, ela está buscando o quê? Dinheiro, investimento, fomento. Então, quando é a organização que propõe, o termo de fomento, porque ela está buscando fomento. E aí? Foi para a consecução de finalidade de interesse público em Recife, proposta pela administração. Proposta pela administração, a administração está buscando colaboração. Resposta B de bola, termo de colaboração. Foi? Maravilha. 46.
Em se tratando da lei de acesso à informação, assinale a alternativa incorreta. O que eu faço? Boto um E grandão lá em cima, para não marcar logo achar que a letra A está certa e marcar logo direto, né? Vamos ver. Para os efeitos da lei de acesso à informação, considera-se documento como sendo os dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contido por e-mail. Eu dei uns macetezinhos para você guardar, né? Você associar. O que a gente viu lá? Dados processados ou não. Dado processado ou não, isso é informação, não é documento. A letra A já está errada. Ele que é errada, deve ser essa. Ah, Gustavo, não lembro. Eu falei você decorar aquele artigo 4º da Lei de Acesso à Informação, hein, que cai direto. Mas não lembro. Beleza, vamos ver se a gente consegue olhar as outras. Letra B. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no nome das suas competências, informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Pô, óbvio. Problema nenhum. Letra C. O município de São Paulo. O município de São Paulo deve utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuser para a publicidade dos seus atos, claro. Sendo obrigatória a divulgação pela internet, a divulgação dos dados para o município de São Paulo pela internet é obrigatória? É obrigatória. Por quê? A Lei de Acesso à Informação obriga todos os municípios, salvo os municípios com população até 10 mil habitantes. Lembra que eu falei? Município pequeno não tem nem luz, quanto mais internet. Né? Como é que vai obrigar os municípios a colocar na internet? Um município acima de 10 mil habitantes, o município de São Paulo é o caso. Então, está obrigado? Sim, letra C está certo. D. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. Aquele serviço é gratuito? É gratuito. Não se pode cobrar nada? Não, pode cobrar o custo da reprodução. É o que está dizendo aí. Salvo depósito de reprodução, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo. Certinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Tomando cuidado daquilo que a gente falou, que a gente viu, né? E ainda assim, a pessoa que demonstrar, que declarar que não tem condições de pagar pelos custos sem que isso possa afetar o seu próprio sustento da sua família, ele ficará isento, inclusive, do custo das cópias. Mas a questão nem falou nada disso. Tá certo. E letra E, no caso de indeferimento de acesso à informação ou indeferimento das razões da negativa do acesso, não deu as informações ou não disse por que não pode fornecer. Poderá interessado em interpor recurso? Claro, cabe recurso. Contra a decisão. No prazo de quantos dias? 10 dias, tá certo? Tá certo. E esse recurso vai a quem? A autoridade hierarquicamente superior, certo? Certo. E essa autoridade tem que exarar em 5 dias, certo? Certo. Até aqui, primeiro grau de recurso, aquilo que eu falei que a lei é geral. Recurso hierárquico em 10 dias que tem que estabelecer, que tem que decidir em 5. A partir daí, cabem outros graus de recurso, mas cabe a cada ente federado legislar, colocar sua própria legislação, regulamentando quem deverá analisar, certo? Eu coloquei que na lei, para o âmbito federal, e guarda também, você, Gustavo, meu concurso é estadual e não vão perguntar no âmbito federal, né? Vão perguntar sim. Tem várias questões de provas aí, estaduais e municipais que eles perguntam a quem cabe decidir no âmbito federal. Eu acho que não deveriam perguntar isso em prova, né? Acho que é incabível, mas fazem, perguntam. Então lá cabe recurso a quem? A CGU e novo recurso à Comissão Mista de Reavaliação, certo? De qualquer maneira, letra E está certinha. Sendo assim, gabarito, letra A. Pediu a errada, letra A é a única errada. 47. De acordo com o entendimento sumulado pelo TCE acerca das sanções administrativas aplicáveis pela Lei 866, podemos afirmar o quê? Bom, de acordo com o entendimento sumulado pelo TCE. Essa questão pede direto o quê? Súmula do TCE. Bati com vocês das súmulas do TCE. O que a gente pode, então, de acordo com súmula do TCE.
Sublinha lá no enunciado. O que a gente pode afirmar? Letra A. A pena de multa poderá ser aplicada conjuntamente com as demais sanções. Tá certo? A pena de multa pode ser aplicada conjuntamente com as demais sanções? Sim, pode. Sim, pode. Está na Lei 866. Não tem nenhuma súmula do TCE que diga isso. Nem precisa, né? Uma vez que já está expresso na lei. Então, cuidado, né? Tem muita gente que vai naquele negócio, né? Ah, a letra A está certo. Pena de multa pode ser aplicada conjuntamente com as demais sanções. Certo, marca e vai embora. Pula a questão. Cuidado com o enunciado. Eu fiz várias questões com vocês com relação a isso. Letra A está certa, mas não completa o enunciado. Então não é a letra A. Letra B. A suspensão do direito de participar de licitações não pode exceder 2 anos. Está certo isso? Está certo. A suspensão temporária é por até 2 anos. Está certo, mas, da mesma maneira, não está na súmula. Não é a resposta. Letra C. A empresa declarada inidônea não pode requerer sua reabilitação antes do prazo de 2 anos. Está certo? Está certo. Está certo, está na lei, não está na súmula. Não é súmula isso. Letra D. A pena de suspensão do direito de participar de licitação por prazo determinado, que é até por 2 anos, e, então, primeiro a pena de suspensão, e a pena de declaração de inidoneidade, essas penas aplicadas pelo município de São Paulo impedirão a empresa de participar de uma licitação promovida pelo Estado de São Paulo. Então, a empresa que tem um contrato com o município de São Paulo, ela foi suspensa pelo município de São Paulo, ou ela foi declarada inidônea pelo município de São Paulo. E aí? Ela estará suspensa, declarada inidônea só no município de São Paulo ou em tudo quanto é lugar, incluindo o Estado de São Paulo? Isso sim é o que está na súmula. A letra D e a letra E, se você reparar, falam coisas diferentes. Que, como eu mostrei a vocês, aquela súmula importante do TCE adota a segunda corrente, não adota a corrente que é acompanhada pelo STJ. O STJ segue a terceira corrente. O TCE segue a segunda corrente. Qual é a primeira corrente? Ambas as sanções só se aplicam no ente federado. Qual é a segunda corrente? A suspensão temporária é só no ente, declaração de inidoneidade é para todo mundo. É a corrente que é adotada pelo TCE. E a terceira corrente? Ambas as sanções, suspensão e declaração de inidoneidade aplicada por qualquer ente federado é aplicável a qualquer outro ente federado. É a mais restritiva de todas, por isso que é a encampada pelo STJ. Então, ele falou aqui, a pena de suspensão e a declaração de inidoneidade impedem a participação no Estado. Essa é a terceira corrente, não é a corrente do TCE, essa é a corrente da STJ. Então, tomara que seja a letra E. Olha lá. A pena de declaração de inidoneidade aplicada pelo município de São Paulo impede a empresa de participar de uma licitação no Estado de São Paulo, certo? Mas o mesmo não ocorre com relação à suspensão, certo? Exatamente isso, súmula número 51 do TCE. Tá legal? E, última questão. João, servidor efetivo do Estado de São Paulo, se aposentou, foi aposentado em março de 2000. E aí a documentação foi encaminhada para análise pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo sido recebida, deu entrada lá no Tribunal de Contas, no dia 30 de maio de 2003. Então a aposentadoria, vai marcando, aposentadoria deferida em 2000, processo recebido pela Corte de Contas em maio de 2003. Muito bem. Em 2009, o TCE São Paulo fez o quê? Não registrou a aposentadoria e, muito pelo contrário, decidiu sustar o ato de aposentadoria, entendendo que ele era irregular. Sustou o ato de aposentadoria, sem assegurar o direito de defesa do servidor perante a Corte de Contas. E aí? Tratando disso daí e do entendimento do STF acerca da matéria, o que a gente pode afirmar? Primeiro, a medida tomada pelo TCE encontra respaldo legal, uma vez que, conforme a legislação estadual de processos, o prazo para anulação de atos ilegais é de 10 anos. O prazo para anulação de atos ilegais no Estado de São Paulo é de 10 anos, de acordo com a legislação de processos? Sim.
A lei do Estado de São Paulo diz isso, que o prazo para anular é de 10 anos, diferentemente da lei federal que fala que é 5, né? No Estado de São Paulo, o prazo para anular é de 10 anos mesmo. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque aquele prazo de 10 anos é o prazo que a administração tem para nossos próprios atos. Embora o prazo previsto na lei seja de 10 anos, essa letra A não cabe. Esse prazo não se aplica ao TCE. Então, não é a letra A. Letra B. A medida tomada pelo Tribunal de Contas é ilegítima, uma vez que já decorridos mais de 5 anos a partir da aposentação. 2000, 2009, já decorreram mais de 5 anos realmente. E aí? E aí não tem nada a ver. Por quê? Fiz um esqueminha com vocês. Entendimento do STF. O prazo começa a contar a partir do momento em que o processo é recebido pelo Tribunal de Contas. Então, no caso aqui, foi recebido no Tribunal de Contas em 2003, o Tribunal de Contas sustou em 2009. 6 anos. Já se passaram mais de 5 anos. Tudo bem? Tudo bem, já se passaram mais de 5 anos. Só que a aposentadoria é ato complexo. Se é ato complexo, o que o STF já decidiu? Que os atos complexos, eles só terminam no registro. Então não há se falar prazo nenhum enquanto não está sendo registrado o ato de aposentadoria. Muito bem. A súmula vinculante número 3 diz que o Tribunal de Contas, quando prejudica o servidor, tem que dar direito à defesa. Salvo no caso de aposentadoria. Então, no caso de aposentadoria, se o Tribunal de Contas prejudicar, ele tem que dar direito, ele não precisa dar direito de defesa, certo? É uma exceção, não precisa assegurar o direito de defesa. Só que o STF mitigou essa súmula. Eu falei isso com você e você, para o Tribunal de Contas, tem que saber isso. O STF mitigou essa súmula, por causa do princípio da segurança jurídica, por entender que a Corte de Contas não poderia simplesmente sustar uma aposentadoria 20 anos depois, de qualquer jeito. Então fez o quê? A partir da entrada do processo na Corte de Contas, você conta 5 anos. Dentro daquele prazo de 5 anos, o Tribunal de Contas pode sustar sem direito de defesa, conforme a súmula vinculante 3. A partir de 5 anos, o TCE ainda pode sustar, porque o ato é complexo e não está acabado. Mas aí sim, tem que assegurar o direito de defesa. Letra B falou que a medida é ilegítima porque já decorreram mais de 5 anos. Não é por causa disso. Porque mesmo depois de 5 anos, o TCE pode sustar. O problema é que aqui não assegurou o direito de defesa. Letra C. A medida tomada pelo TCE é legítima, uma vez que a aposentadoria é ato complexo. Aposentadoria é ato complexo. Tudo bem. Agora, a gente tem que discutir com relação ao prazo, né? A medida tomada pelo TCE apesar de ser ato complexo, não é legítimo, por quê? Porque não assegurou o direito de defesa. Letra D, a medida tomada pelo TCE é ilegítima, uma vez que não se observou o direito de defesa perante a Corte de Contas. Letra D. Eu sei que tem um monte de gente que vai querer reclamar dessa questão. Se a questão caísse em concurso, ia dar uma discussão. Eu botei de propósito e botei por último de propósito para perder um pouquinho mais de tempo. Né? Apesar do Silvio Santos querendo me matar aqui, dizendo que eu tenho que corrigir correndo, eu deixei essa questão no final para bater esse negócio com vocês. Um monte de gente vai entrar com recurso nessa questão aqui. De repente vai entrar com recurso até no Silvio Santos aqui, vai encher o saco dele. A súmula vinculante, ela fala que o Tribunal de Contas não tem que assegurar o direito de defesa. Isso que eu falei não está na súmula vinculante. Essa decisão do STF que mitigou a súmula, sem estar na súmula. Uma medida absurda do STF. Mas é isso. Isso cai em própria. O Tribunal de Contas cai. Então, o gabarito é a letra D de dado. Letra E. A medida tomada pelo TCE é ilegítima, uma vez que ele não pode sustar. Isso aí é absurdo. Tranquilo? Valeu, gente. Então, é isso aí. Boa sorte na prova e a gente se vê nos próximos cursos. Um abraço, até a próxima.